Religiões e direitos humanos, ensino religioso para o 7º ano. Gente, já conversamos sobre isso desde o começo do ano e esse é o tema, basicamente, dessa disciplina: respeitar e ser respeitado. Na aula passada a gente falou sobre direitos humanos e viu que a declaração é algo que foi feito para que se agisse de forma universal, tá? Os direitos humanos, eles estão profundamente ligados às trajetórias das mais diferentes religiões, porque a maioria das religiões, elas têm como princípio a justiça, a fraternidade, a generosidade, a dignidade do ser humano. Tudo isso está presente nos discursos religiosos. A crença de que todos os seres humanos devem ser respeitados dentro dos seus direitos é um princípio comum das religiões. Então, como esses direitos nem sempre foram respeitados, né, às vezes até por pessoas religiosas, é importante que a gente perceba quais são os princípios que as nossas religiões elas propõem, para que a gente entenda que, mesmo que o outro pense diferente da gente, a gente deve respeitá-los, a gente não pode negar o direito deles de pensar diferente, porque senão a gente acaba indo contra nossos próprios princípios. Direitos humanos e judaísmo. Por que eu vou começar com o judaísmo? Porque o judaísmo veio antes do cristianismo. E os livros do judaísmo, eles são a base da Bíblia cristã, tá? Na Bíblia hebraica, tem uma parte que é o mesmo que o Velho Testamento cristão, só um livro que não é aceito pelos judeus. E esses valores que orientam os direitos humanos modernos, né, os direitos humanos que não são religiosos, são de justiça, da legalidade, eles já estão presentes na Bíblia hebraica. Então, eu não vou repetir isso no cristianismo, porque é o mesmo livro, é o mesmo texto, tá? Para os judeus, a Bíblia deles, o livro sagrado deles fala, por exemplo, sobre justiça, sobre igualdade, sobre acolhimento, sobre receber o estrangeiro, sobre o repouso do domingo, o direito que o ser humano tem a um alimento, né? Direito a trabalho, a salário, direito a identidade, a sua identidade de origem. Você vai ver lá falar sobre escravidão, né? Todas essas coisas, isso tem no Velho Testamento, que é a base do livro sagrado dos judeus. Então, essa religião, ela já falava de direitos humanos. Quando ela fala que as pessoas têm que receber um salário, isso é direitos humanos. Quando fala que você tem que ter solidariedade com o órfão, com a viúva, isso é direitos humanos. Que proíbe que você aprisione pessoas, escravize, isso é direitos humanos. E isso tudo está no livro sagrado dos judeus, e esse livro sagrado é a base do nosso livro sagrado no cristianismo. Os direitos humanos e o cristianismo. Como eu já falei, né? Todas aquelas questões de paz, de trabalho, elas estão já na Bíblia, no começo da Bíblia, no Antigo Testamento. E é nesse Antigo Testamento, que Jesus se baseia em muitas atitudes. Para o cristianismo, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todo mundo é filho do Criador e todo mundo é igual. Somos todos iguais perante Deus. Nas passagens do Evangelho, né, já do Novo Testamento, há diversas histórias deixando bem clara a preocupação de Jesus diante da condição das pessoas. Ele perdoou, ele teve compaixão, ele foi misericordioso, cuidou dos necessitados, defendeu os fracos e oprimidos, né? Ele fez caridade, ele dividiu o alimento, ele ficou indignado quando viu as pessoas com fome, porque ele entendia que as pessoas tinham direito a comer. Então, todos esses princípios que já existiam no Antigo Testamento, né, que era antes o livro, é ainda o livro dos judeus, mas que a gente também usa no cristianismo. Jesus, como era judeu, ele tinha essa formação, então ele entendia que esses eram os preceitos básicos. Conservar a vida do ser humano era um direito. Mesmo naquele tempo ele já falava que as pessoas tinham direito. E aí o modo como Jesus agia em relação aos mais fracos, ele é o nosso referencial. Né? Os exemplos de Cristo é que fazem o cristianismo. Então, nós que vivemos no mundo e somos cristãos,
temos que se comprometer com a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, que as pessoas tenham o direito, que todo mundo seja igual. Então, nesse sentido, os fundamentos da fé realmente, da fé cristã, eles estão muito ligados aos direitos humanos, porque é isso que os direitos humanos pregam, como a gente viu nas aulas anteriores. Direito de ser, de ter comida, de estar num lugar, de viver em paz, que são todas as coisas que o cristianismo prega de forma direta ou indireta. Islamismo e direitos humanos. No islamismo, encontramos alguns preceitos muito parecidos com o do cristianismo, que é o direito à igualdade entre as pessoas, o direito à dignidade. Para ele, somente Deus é quem pode julgar o ser humano. Então, nenhum governante, nenhuma lei pode oprimir, tirar o direito dos seres humanos. O próprio livro sagrado fala, né, que o livro é uma declaração para a humanidade, uma orientação e uma instrução para aqueles que temem a Deus. Então, no próprio Alcorão, eles dizem que aquilo é uma instrução para melhor viver. E é muito interessante porque no livro deles tem algumas regras que são direitos que os seres humanos têm que bate casa direitinho com a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Olha só. Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à justiça, tratamento justo, direito à proteção contra o abuso de poder. Então, assim, tem vários direitos dentro do livro sagrado dos islâmicos que casa perfeitamente com a Declaração dos Direitos Humanos. Mas, tia, a gente vê tanta violência, a gente vê que lá na França aconteceu aquele crime. Então, a religião, ela fala o que tem que ser feito. Mas o ser humano, aí ele vai agir com a cabeça dele. Mas a religião, ela fala isso. É como o cristão. O cristão, ele sabe que tem que amar ao próximo. Mas o cristão, ele acha que tem que ter uma arma para matar um ladrão que entra na casa dele, né? E aí, é para matar ou é para amar o próximo? Isso é uma regra da religião? Não. Isso é o ser humano que vai seguir o que ele acha que é certo. Aí não é a religião, tá certo? Direitos humanos e respeito entre as religiões. A própria Declaração dos Direitos Humanos informa que todo mundo tem direito à crença. Ah, gente, só um ponto. E tem direito a não crer também. Se você não acreditar em nada, você tem direito de não acreditar em nada, certo? Nós temos o direito de acreditar no que a gente acha que é certo. E no Brasil, a gente tem uma diversidade de culturas, e religiões, né? As pessoas pensam diferente, as pessoas têm uma cabeça diferente umas das outras, mas é possível a gente viver em paz. E como é que a gente pode viver em paz? Entendendo o que existe no nosso país e respeitando o que existe no nosso país. Olha só, no Brasil, nós temos uma diversidade de credo muito grande. A maioria é católica, né, e evangélicos, ou seja, a maioria é cristã, mas tem espíritas, tem pessoas da Umbanda, do Candomblé, tem pessoas de outras religiosidades, né, que são os judeus, são os islâmicos, pessoas que têm religiões diferentes orientais, e tem aqueles que não têm religião nenhuma, né, que ou acreditam em Deus e não participam de nenhuma religião, ou então realmente não acreditam em nada. Então, todas essas pessoas, elas vivem no Brasil, e a gente tem a obrigação de respeitar, de entender e de não de não excluir essas pessoas da sociedade. Direitos no Brasil. Apesar da maioria cristã, a religiosidade brasileira é marcada pela presença de diferentes religiões, tais como as indígenas e as africanas. Essas religiões foram sendo somadas a outras denominações, elas foram misturadas, resultado dos diferentes processos migratórios no Brasil, asiáticos, europeus, outras pessoas que vieram para o Brasil ou construíram nova vida ou vieram, infelizmente, obrigados, como as pessoas escravizadas que vieram do continente africano. Tá? Aí na foto ao lado eu coloquei para vocês a festa do Bonfim, que é realizada em Salvador. Vocês podem ver uma pessoa, mãe de santo, que está colocando uma bênção numa outra pessoa que é uma freira, ela é católica e a outra é das religiões de matriz africana. Então, essas duas pessoas estão estabelecendo aí um diálogo fraterno. E é assim que deve ser, as pessoas devem se respeitar. Como já estudamos, a nossa Constituição nos garante o mesmo direito que a Declaração, que é o direito de crença e liberdade de culto. No artigo 5º da Constituição, a Lei Maior do Brasil fala que é
inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção ao local de culto e liturgia. Tia, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que ninguém pode tirar o direito do outro de ser livre, de pensar no que ele quiser, de acreditar no que ele quiser. E nós, brasileiros, nós que vivemos no Brasil, nós temos o direito assegurado por lei. A gente pode ir no culto, a gente pode ir na igreja, no terreiro, aonde a gente quiser. E esses locais, eles podem funcionar. Ninguém pode chegar e dizer assim, eu quero fechar uma igreja, eu quero fechar um terreiro. A não ser, lógico, que aquele lugar esteja fazendo alguma coisa de errado perante a lei. Mas fechar porque você não concorda com a religião, você não pode. Por quê? Porque a lei no Brasil ela garante que todos têm o direito de crença. Então você pode crer, você pode acreditar no que você quiser. A lei garante que você tenha esse direito. E essa lei ela é igual à Declaração dos Direitos Humanos Universal. Portanto, além de ser um ato de amor ao próximo, porque a gente já entendeu que quando a gente ama o próximo, a gente respeita, a gente também deve respeitar os outros, suas crenças e convicções, porque isso está na lei, né? Então é isso, gente. Direitos humanos e as religiões. Até a próxima aula.